Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Biel e sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Gente, hoje eu vou contar pra vocês a história de como que foi a minha primeira demissão. Todo mundo, eu tenho um negócio, vamos dizer assim, que é meu, que eu deixo na minha cabeça. Eu acho que todo mundo, quando é demitido, mesmo quando você quer ser demitido, você se sente mal, às vezes, por sair do lugar que você trabalhava, sabe? Mas deixa eu contar mais ou menos o meu antes de entrar nesse trabalho que eu fui demitido. Antes de entrar no trabalho que eu fui demitido, eu já tive um outro trabalho. Só que eu trabalhava como jovem aprendiz, gente. Então, jovem aprendiz, ia lá, fazia o curso 2 vezes na semana. E os outros dias eu trabalhava. Eu não sei se o curso era 2 vezes na semana. Eu acho que era. Não, acho que não era 2 vezes. Tinha um que era quinzenal e tinha outro que era semanal. O meu semanal era toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira eu tinha curso, só que meu curso era online por causa da pandemia. Então, por causa da pandemia, eu não tinha como fazer o curso presencial. E aí toda segunda-feira não, quinzenalmente, às segundas-feiras, eu tinha o curso também, só que aí era de forma online também, por causa da Covid-19 e tal. Aí tá, esse meu primeiro trabalho de jovem aprendiz foi ótimo. Trabalhei na universidade, né, numa faculdade que tem ainda, uma faculdade muito grande. Fiquei lá 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. E, gente, a primeira experiência de trabalho foi, assim, incrível. Falei, nossa, tô trabalhando, tô tendo meu dinheiro próprio, tô ajudando em casa e tal, e tal. Eu falei, gente, foi muito bom. Aí tá. Aí acabou o meu tempo de contrato. Na minha concepção, não foi uma demissão. Tipo, só acabou o tempo de contrato e eles não podiam renovar, porque eu ainda era menor de idade. Aí tá. Passou-se o tempo, acho que passou um ano. Acho que 1 ano e meio no máximo. Consegui um trabalho. Fui trabalhar em um convênio médico. Nesse convênio médico, eu comecei trabalhando, já era CLT, né? E comecei trabalhando como assistente de atendimento digital, que a gente atendia os beneficiários de um plano de saúde. E aí, todas as solicitações que o beneficiário precisava, toda ajuda que o beneficiário precisava, ele entrava em contato conosco através do WhatsApp do beneficiário, que o beneficiário tinha um WhatsApp, eles mandavam mensagem lá pra gente no WhatsApp e a gente ajudava o beneficiário de alguma forma, tentava ajudar ele de alguma forma. E aí, a gente abria solicitações, fazia várias formas de ajudar o beneficiário em si. O que aconteceu? Entrei lá. Eu fiquei nesse setor, eu fiquei como assistente de atendimento digital 5 meses. 5, 6, eu acho. Enfim, acho que foi 6. Fiquei 6 meses como assistente de atendimento digital. Fiquei 6 meses recebendo um salário. Fiquei 6 meses tendo só aqueles 20 minutinhos de almoço e tal. Trabalhava acho que 6 horas por dia, que era das 8 às 2 da tarde. Aí depois eu tive que trocar por causa da faculdade, então eu fiquei das 7 às 1. Gente, é ótima. A minha relação que eu tinha com o pessoal era ótima. A minha relação com a minha supervisora, então, nossa, é perfeita. Tanto que a gente tem uma piada interna. Final do ano agora a gente fez o amigo caneca. Eu dei uma caneca pra ela super bonitinha, com a nossa piada interna. Que antes de eu começar a trabalhar lá, eu mandei mensagem pra Giovana. A Giovana que me indicou lá, a Giovana é uma super amiga minha. Ela que me indicou lá, e aí a gente tem uns graus de loucura, às vezes, que a gente faz umas piadas. Aí essa piada interna ficou e a Giovana falou pra essa supervisora nossa, que não é mais minha, é só dela agora, falou pra essa supervisora e aí acabou que virou piada, ela gostou muito. Aí essa piada. Não, então. Aí a gente trocava piadas e tudo mais, a gente conversava todo dia e tal. Era aquela alegria no setor, era todo mundo junto, tudo perfeito. Passou-se os meses, a minha supervisora, a de. Eu vou colocar nono e terceiro andar, que eram os andares que eu trabalhei. A minha supervisora do nono andar, quando eu atendia os beneficiários, ela falou assim: Ó, eu tenho uma missão pra você. Vê se você quer, vê se você concorda. Tem um setor aqui, que é o setor de emissão de guias, que eles estão precisando de ajuda. Porque eles estão com a demanda muito alta e eles precisam de pessoas para ajudar ele, de algum outro setor. Você topa?
Falei, top, vamos ajudar, né? O pessoal que tá precisando lá embaixo e tal. Ela falou, tá bom, amanhã você desce lá no terceiro, a gente vai lá junto, você faz uma. Eles vai te dar uma aulinha lá, você faz escuta lá com o pessoal pra tentar pegar a rotina administrativa de trabalho deles e tal. Falei, não, perfeito. Chegou no outro dia, a gente desceu lá, ela me levou, a gente conversou com a supervisora lá do terceiro andar, aí eu fiquei em escuta lá com um homem lá que trabalha. Aí tá. Aí depois disso, eu fiquei 2 dias lá embaixo de escuta. Aí depois disso, subi de novo pro nono. Aí como ficou meu horário? Era 6 horas por dia. As 3 horas. Eu acho que as 3 horas iniciais eu fazia guias médicas. E as outras 3 horas eu fazia o atendimento ao beneficiário. Então eu fazia dois trabalhos. Eu fazia guia médica, que era o trabalho para ajudar o pessoal lá de baixo, e fazia o atendimento ao beneficiário. E aí às vezes eu fazia ali tudo junto, já um junto no outro, porque dava para fazer um junto no outro. Então se tem como fazer, por que não fazer, né? Aí, o que aconteceu? Passou mais ou menos quase um mês que eu tava nesses dois. Acho que não chegou nem a ser um mês, gente. Acho que foi umas 2 semanas, sei lá. Mas foi esse tempo que eu tava nos dois, fazendo 3 horas um e 3 horas do outro. Eu tava fazendo dois trabalhos num período de 6 horas. E aí, nesse tempo, a minha coordenadora, que agora. Agora o que ela é lá? É coordenadora. Só que ela era coordenadora, ela foi pra um cargo maior de coordenadora. Ou não? Ai, gente, enfim. Basicamente isso. Ela foi pro cargo maior que ela tava antes, agora. Mas ela antes era minha coordenadora, eu acho que era coordenadora. Ela falou assim: e aí, você tá gostando de lá? Como que tá o pessoal lá embaixo? O pessoal te recebeu bem e tudo mais. Eu falei: nossa, super de boa, super legal, tá, 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 tá. Ela falou: eles abriram vaga pra lá, você quer ir pra lá? Aí eu falei que assim, acho que sim. Só que aí nisso que eu falei, só que, não, antes dela falar, ela falou, você quer ir pra lá? O salário é tanto, isso é tanto, tanto, tanto. Hum. E você trabalha algumas horas por dia, você trabalha, acho que são 8 horas a mais. Que aí eu ficava das 8 da manhã às 5 da tarde. Então era 2, 3, 4, 5. Então era 3 horas a mais. 4 horas a mais pra trabalhar. Enfim. Aí ela falou do salário, falou tudo. Ela falou, você quer ir pra lá? Aí eu falei, acho que sim. Aí ela simplesmente saiu, né? Falou, tá bom, vou mandar seu currículo pra ela. Não, vou falar de você pra ela, alguma coisa assim. E saiu. Aí eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí eu mandei mensagem pra minha supervisora do nono andar. Eu falei, Aline dela. Falei, Aline, tal, aconteceu, tal. Aí eu não lembro o que a Aline me respondeu. Só sei que no outro dia vim trabalhar normal, e aí eu fiz de novo as 3 horas de emissão de guia, as outras 3 horas de atendimento ao beneficiário. Quando eu tava fazendo atendimento ao beneficiário, a supervisora lá do terceiro, ela pediu pra me chamar pra fazer uma entrevista. Falei, misericórdia. Vamos lá de novo esse negócio de entrevista, que eu tenho frio na barriga, gente, quando eu vou fazer entrevista, eu não sei porquê. Desci lá embaixo no terceiro, fiz a entrevista, subi. Quando foi no outro dia, eu descobri que eu tinha passado na entrevista. Não, acho que passou uns 2 dias. Descobri que eu tinha passado na entrevista. Falei, nossa, passei e tal. Gente, desci. Comecei a trabalhar lá embaixo. Não subia mais pro nono, não ficava mais no nono. Eu chegava, ia direto pro terceiro, batia o ponto. Aí quando dava no horário de almoço, fazia 1 hora, que de 20 minutos foi pra 1 hora de almoço e tal. Aí tá, gente, quando eu tava, acho que uma semana, me deu um arrependimento de ter descido lá pra baixo. Eu queria muito ter ficado com o pessoal lá em cima, minhas amigas, minhas conversas, aquele ambiente bom. Sabe quando você tá num ambiente bom e você troca? Meio que você sai da sua zona de conforto e se arrepende, quer voltar? Aí eu fiquei uma semana querendo voltar, não, quero voltar lá pra cima e tal, tal, tal. Só que eu não podia ter voltado mais lá pra cima, porque eu já tinha recebido um salário maior do que eu recebia antes. Então aquele era o meu salário base agora. E aí eu não podia mais trocar. Porque não ia ser uma promoção, né? Porque como eu ganhei uma promoção, então não ia mais ser uma promoção. E aí não podia mais trocar. Aí eu falei, quer saber? Tá bom, vou ficar aqui mesmo. Dei aquelas insistências ainda. Falei com a menina da RH. A menina da RH, eu tava no elevador um dia com a Aline. Acho que tava eu e a Aline falou pra ela e a gente conversou, mas trocando trocadilhos, assim, super de brincadeira, sabe? Aí a Aline falou e tal, aí passou um tempo, acabou esse meu negócio de querer subir de volta lá pra cima. E fiquei lá embaixo, no terceiro andar, na emissão de guias. Aí fiquei um tempo fazendo emissão de guias, tô lá, tudo mais, do trabalho, beleza.
chegou o dia em que eu cheguei, depois de quase 5 meses também, acho que foi 5 meses em um e 5 meses no outro. Passou esse tempo, cheguei lá embaixo pra trabalhar, cheguei um dia de manhã, tô lá trabalhando, fazendo as guias e tal, recebendo mensagem do pessoal daqui, recebendo mensagem da Aline, que ela me mandava toda coisa que a Aline via errada minha. Quando ela via coisa errada minha, ela me xingava, tá? Ela ria, presta atenção no que você tá fazendo, e me mandava lá o protocolo pra eu arrumar, e eu arrumava e já mandava o beneficiário certo. E a Aline, sempre me mandou todos os protocolos errados que tinha de todo mundo que tava lá. Eu tô falando isso porque isso tem a ver na história. Então, todo o protocolo errado que tinha, ela me mandava e falava: Meu, a pessoa não sabe ler, a pessoa não enxerga, o que tá acontecendo com a emissão de guias? Aí tá. Chegou o dia que eu cheguei lá pra trabalhar, tudo. Tô lá recebendo solicitações, recebendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo. Porque a emissão de guias é assim: o beneficiário entra em contato com o setor que eu trabalhava, ou eles enviam automaticamente, enviam o pedido médico pra gente, a gente faz uma análise, nessa análise, se ela for a análise certa, a gente faz a autorização do exame. Se precisar de mais de um tempo prolongado para passar por essa análise, a gente manda para os outros setores fazerem a análise, depois voltar para a emissão fazer a guia, depois mandar para o beneficiário. É uma coisa, gente. Mas aí passou esse tempo, aí eu cheguei lá para trabalhar, calma aí. Cheguei lá pra trabalhar. Eu lá trabalhando. Aí, eu acho que a gente tinha nem saído pro meu almoço. Não, acho que sim. Aí passou o tempo de eu trabalhando, né? Aí ela me chamou. Falou, Rian, vem cá. Aí eu fui lá, entrei na salinha lá e ela falou. Ó, gente, quando ela me chamou, eu não entendi por que ela tava me chamando. Mas ela me chamou, ela falou, Rian, então, a gente tá desligando hoje da empresa. Quando ela falou isso, eu fiquei, oi? Sabe quando você fica tipo, como assim? O que eu tô fazendo? O que eu fiz? Ela falou, gente, tô desligando da empresa. Gente, o motivo foi um motivo muito nada a ver. Motivo muito. Não sei. Acho que não sei nem se eu posso falar do motivo que eu fui mandada embora. Mas enfim. Fui mandada embora por esse motivo que foi nada a ver. E aí ela falou assim que tinha sempre alguns erros. Que ela vieram achando alguns erros, mas não me mostrou nada. Só me falou que tinha erros. Nunca fez um feedback comigo, nunca nada. Então não sei. Eu até hoje não sei qual foram esses meus erros. Porque, de verdade, tem gente lá que errava, que eu todo dia recebia reclamação do menino lá que trabalha lá. Todo dia recebia reclamação dele que ele faz coisa errada. E aí ele tá lá e ainda foi. E ainda tá fazendo coisas de outro setor. Acho que foi até pra auditoria médica, que é demissão, aí ficou emissão e auditoria médica, não sei. Mas aí ele tá fazendo mais coisas erradas, né? Porque se ele errava na emissão de guias, quem dirá no outro setor, né? Enfim, e aí ela falou isso. Gente, na hora que ela falou isso, aí ela falou, você passa lá no RH, vê como vai ficar lá no RH. Gente, eu fiquei tão sem acreditar, só que eu fiquei tão aliviado porque, gente, o ambiente não é bom. Tem a diferença. A diferença do ambiente que eu sentia no nono foi a diferença completamente pro terceiro andar. Gente, é uma diferença enorme. Você sente que o clima do terceiro andar é muito pesado. O pessoal é muito. Sei lá, um quer mostrar que é mais que o outro. Um quer mostrar que tem mais trabalho do que o outro. Sei lá, gente. Mas é alguma coisa tipo assim. E aí meio que dá um alívio tão grande. E tinha um cara lá que ele é muito chato. Ele é muito chato mesmo. Ele é muito chato, muito irritante, muito intrometido. E aí o pessoal não gosta dele. Só que o pessoal não fala isso pra ele. E aí eu simplesmente parei de falar com ele porque ele tava me irritando. Então acho que foi um alívio disso também. Aí eu subi lá no RH, o RH me passou as informações, fui fazer o exame médico demissional, acho que é assim que fala, quando você era demitido tem que fazer o exame médico, fui lá fazer o exame médico e tudo mais. Aí voltei, depois que eu voltei, aí levei os negócios lá pro RH, e foi isso, gente. E assim eu fui mandando embora. Aí peguei todas as minhas coisas, depois voltei lá pra terminar de assinar os papéis, pegar o restante das minhas coisas. Hum, Ainda teve coisa que eu esqueci dentro do armário lá, que eu tinha um armário, mas aí a Giovana, que é minha amiga, ela mora aqui perto de casa, ela trouxe pra mim, eu pedi pra ela trazer. E foi isso, gente. Essa foi a minha primeira demissão. Entrei, quando eu vim, eles meio que. Os benefícios que eles tinham, eles te davam o salário, vale.
vale transporte e cesta básica. Gente, eu tava com 2 cestas lá. Porque eu ficava enrolando pra trazer, ia trazendo de pouquinho em pouquinho, então eu fiquei com 2 cestas lá. Aí quando eu vim de aplicativo, motorista de aplicativo. Gente, eu entrei dentro do carro, eu chorava muito. Aí eu escrevi um textinho muito bonitinho pra Aline, que eu vou deixar aqui, ó. Escrevi esse textinho. Meu, quando eu escrevi esse negócio de super, aí tem os pontinhos visora, era a nossa piada interna. Quando eu comecei a escrever isso, gente, eu já começava a chorar. E o homem olhou assim pelo retrovisor e falou: Você tá bem? Eu falei: E aí, estamos? Eu não tava nada bem. Mas foi isso, gente. Aí depois, quando eu voltei lá, né, pra ver o restante das coisas, pegar o restante das minhas coisas, eu fui almoçar ainda com a Aline, com a Larissa, que é uma amiga minha também. A Giovana não foi, porque a Giovana não tinha ido trabalhar esse dia. Mas aí foi isso, galera. Aí depois teve a Tayla que me contou uns detalhes ali, que a Tayla é supervisora também de atendimento. Ela me contou uns detalhes. Mas aí foi isso, gente. Essa foi a minha primeira demissão. Fiquei muito mal no primeiro dia. Fiquei muito mal no dia, no caso, né? Mas depois, nossa, que alívio não tá mais naquele lugar, sabe? Aí depois viajei, fui viajar, fui relaxar a mente, fui descansar, gente. Meu, é tão libertador você, quando você viaja pra. Eu viajei pra praia no carnaval. Quando você entra dentro do mar, que você entra. Eu entrei sozinho, teve um dia que eu fiquei sozinho lá. Eu entrei dentro do mar, fiquei lá sozinho. Não, fiquei bem mais profundo mesmo pra não ouvir nada do pessoal lá da areia. Porque a praia ela é meio deserta. Mas ainda dá pra ouvir, né? Que o pessoal geralmente, por ser meio deserto, o pessoal pode entrar com carro lá dentro. Então, geralmente o pessoal fica com música, essas coisas. E aí, fui bem lá pro meio do mar, onde não tem aquelas ondas fortes, onde só tem aqueles relevos de onda. Meu, relaxei a mente, não ouvia nada, só ouvia o mar e os pássaros que ia passando, as aves e o mar e a minha mente calma. Meu, é muito bom, gente. Sério, se vocês puderem um dia fazer isso, meu, façam. Porque é sensacional. É algo libertador, eu acho. Porque relaxa totalmente você, relaxa seu corpo e é perfeito. E assim, foi a minha primeira demissão. Aí agora eu tô procurando trabalho, gente. Por isso que eu voltei pra cá pra gravar. Oi, sentiram minha falta? Por isso que eu voltei a gravar agora. E é isso, gente. Conta aí pra mim aqui embaixo nos comentários a história de demissão de vocês. Dá uns detalhes aí, tenta resumir pra saber como foi a demissão mais triste da vida de vocês. Se foi uma demissão triste, se foi uma demissão por justa causa, se foi uma demissão por. Sei lá, conta qual foi a sua demissão que você mais ficou. Tipo, como assim tô sendo mandado embora? E vamos compartilhar essas informações juntos, tá bom? Então já vai deixando o seu like aqui no vídeo, já se inscreve aqui no canal e não esqueça de comentar sobre a sua demissão, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau, gente, e até o próximo vídeo!